Saudações, conspiradores aquarianos, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do canal Realidade Fantástica. Hoje falando de um tema que parece não ter muita conexão com o esoterismo, ocultismo, que é a linha do nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre uma das figuras mais emblemáticas do século XX, talvez o presidente mais amado da história dos Estados Unidos da América, o John Fitzgerald Kennedy, nascido há poucos dias, foi o aniversário de nascimento do Kennedy, no dia 29 de maio de 1917, portanto o centenário, né, faria 100 anos do nascimento do Kennedy, que foi assassinado na cidade de Dallas, no Texas, no dia 22 de novembro de 1963. E aí você deve estar se perguntando, né, o que isso tem a ver com esoterismo e com ocultismo. Mas aqui no canal Realidade Fantástica tem tudo a ver, porque nós estamos aqui no consultório do nosso grande amigo e astrólogo Jaime Lauda, que assim como eu é astrólogo, o Jaime é meu mestre aí na astrologia. E hoje nós vamos discutir um pouco dos aspectos astrológicos, né, Jaime? Sim. Presentes no mapa astrológico do presidente Kennedy. Sim, porque foi um evento histórico da mais relevante importância e naqueles 6 segundos em Dallas mudou a história do mundo, né? Sem dúvida. A história deu uma reviravolta, se alterou tudo, o poder da nação mais poderosa do mundo, que continua sendo até hoje, mudou de mãos. Exatamente. E sob circunstâncias muito suspeitas. É interessante para quem nos assiste, talvez seja um pouco mais jovem, o impacto que teve a morte do Kennedy para aquela geração é equivalente ao que teve os atentados das Torres Gêmeas para essa geração que já começou a acompanhar as coisas a partir do início do século XXI. Mas o Kennedy, Jaime, ele é uma figura tão grandiosa, tão emblemática, que acaba que não foi simplesmente o assassinato de um político, foi algo muito maior. Sim, foi a morte de um estilo de vida. O John Kennedy, ele, quando chegou ao poder, tinha 43 anos de idade, o presidente mais jovem da história norte-americana. Ele chegou ao poder em novembro, foi eleito em janeiro de 61, com a esposa Jacqueline Kennedy. Era um casal muito emblemático, muito bonito, né? Eles tinham um fascínio pela cultura, então transformaram a Casa Branca num local de artes, de desenvolvimento cultural. Era um casal, além de ser um casal muito bonito, era muito emblemático, né? Eles causavam muita simpatia no público. E, claro, e a morte dele, súbita, trágica, de forma assim tão inesperada, causou uma comoção sem precedentes, não só nos Estados Unidos, mas até hoje. Até hoje, porque um dos documentos, você está acompanhando aí na tela, foi o famoso filme do Zapruder. Sim, né? sim. Porque imaginem vocês o que é um evento desse, e ainda por cima que foi filmado na sua quase totalidade na época por um anônimo, não é, Jaime? Exatamente, é porque isso é um aspecto particular para o ouvinte, que o Zapruder era um alfaiate que morava em Dallas, e como todo o trajeto todo estava sendo filmado por vários cinegrafistas amadores, mas o Zapruder, numa posição estratégica, né, em cima de uma pilastra na Dealey Plaza, né, onde ecoaram os tiros, pegou uma imagem total do assassinato, muito marcante. Tanto é que esse filme ele só foi liberado em 1969 através de uma ação judicial, nunca tinha sido visto antes, mas liberado totalmente somente em 75. E devido ao aspecto trágico do filme, das cenas trágicas que vocês estão vendo aí, né? Exatamente. Ele causou muita comoção. E também levantou a controvérsia, né? Porque o acusado formalmente do assassinato teria sido um fuzileiro naval chamado Lee Harvey Oswald. Porém, hoje, e sempre se discutiu a autoria desse assassinato, se teria sido ele realmente ou se ele participava de uma conspiração. Mas o que o filme mostra nesses 6 segundos, que era impossível alguém dar 3 tiros num tão pequeno lapso de tempo. Exatamente. Né? E deveria ser um campeão de tiro para acertar um alvo em movimento
A uma distância de quantos metros ali? Mais de 150 mais metros. de 150 metros. E aí a situação criou, em função disso, criou-se uma comissão, chamada Comissão Warren, que em novembro de 64 deu o veredito de que havia apenas um assassino, que não havia conspiração. E, claro, isso causou assim muita estranheza, porque a maioria dos intelectuais norte-americanos não aceitaram isso, e até hoje não aceitam. E veja, essa morte do Kennedy, Jaime, é uma coisa que como astrólogos a gente pode perceber no mapa do próprio Kennedy, né? A gente poderia passar até para ilustrar, ver aqui no mapa do Kennedy, né, Jaime? Você poderia nos indicar aqui algumas questões interessantes? Pois não, veja bem, o presidente Kennedy era do signo de Gêmeos, sim, o ascendente em Libra e a lua em Virgem, né? O fato dele ter Gêmeos como signo solar, mas numa casa da regência do signo de Escorpião, que rege a morte, que é a 8ª casa, e um aspecto muito importante, esse Marte, né, que é a lança e o escudo, que é o regente de Marte, que rege a violência. Geralmente as pessoas que têm aspecto astrológico na 8ª casa de Marte têm um destino assim, ou morrem de forma violenta ou tragicamente. Mas o que nos chama mais atenção é o fato de, na época, nós termos trânsitos planetários astrológicos que indicavam um movimento planetário, indicando a possibilidade de um desencarne prematuro. Este planeta Urano aqui, que está aqui, vamos achar ele aqui, ele por movimento, né, planetário foi seguindo, ultrapassou o Sol, e quando em 22 de novembro de 63 ele estava aqui em quadratura, né, 30, 60, 90 no signo de Virgem, e Urano é um planeta do inesperado, né, e a quadratura geralmente é um aspecto de tensão, ativou o Sol dele, também isso é um ponto importante, que é o ego reencarnante. E um outro planeta importante seria o Saturno, que em movimento planetário estava em Aquário, formando uma quadratura também com o Sol. Então nós temos um planeta transsaturniano, que era Urano, afetando o Sol, e Saturno também, que é o regente do karma, por quadratura. Então ele estava sendo atingido astrologicamente por 2 planetas importantes, 2 planetas, entre aspas, diríamos nefastos, né? Que ativaram o Sol dele e que motivaram o desencarne. Isso aqui é karma, né? Interessante, Jaime, que se comenta que à época dos eventos, astrólogos teriam tentado alertar o Kennedy com respeito a essa questão. Sim, exatamente. Astrólogos norte-americanos já tinham levado em consideração essa possibilidade e tentaram alertar o chefe de Estado com relação a isso. Não se sabe se chegou até ele essa informação, mas o fato é que ele foi até premonitório. Quando ele chegou em Love Field, em Dallas, havia chovido de manhã, né? E como era uma cidade hostil a ele, os assessores pediram que ele colocasse a capota no carro. Ele rejeitou isso. Falou, não, eu quero acenar para os meus partidários, quero que eles me vejam, né? Talvez tivesse impedido a morte dele, uma capota de prata. Vou colocar aqui a data do assassinato dele, estou voltando aqui em 63, para mostrar exatamente os trânsitos aqui, em novembro de 63, opa, passou aqui, 63, tá? Então agora eu coloco aqui os trânsitos para 1963, né? Exatamente esse aqui, 22 de novembro, vamos andar aqui, agosto, novembro, outubro, aqui, 22. Exatamente, esse planeta Urano, por movimento, está formando uma quadratura exata com o Sol. E Saturno, também regente do karma, está formando outra quadratura com o Sol, na 8ª casa, que rege a morte. Isso, no mínimo, significaria um evento de caráter inesperado e, no mínimo, violento, né? Porque são 2 planetas que estão ativando o Sol
numa casa onde já tem Marte, que mostra perigo físico. É interessante para quem está nos acompanhando que esta casa astrológica aqui, Sim. essa casa astrológica que é a 8ª casa, né, Jaime? Ela está ligada justamente com o evento do desencarne, da morte física da pessoa, embora seja uma casa que descreva crises. Que Pode ser uma morte psicológica que descreve regeneração, mas também nela podem estar os indícios do desencarne da pessoa, da morte física. E no caso do Kennedy, no próprio mapa astrológico nós temos ainda alguns elementos que mostram que essa própria situação de morte ela está envolvida em secretismo, em mistério, em polêmica, é algo que nunca se resolve. Exatamente. Diversas teorias que surgiram e não deram conta de explicar o assassinato do Kennedy. Ao contrário, a Comissão Warren, quando chegou ao veredito, né, hoje sabe-se equivocado, era uma peça de ficção, né, de que Lee Harvey Oswald atirou no presidente, pode ter até tirado, mas com certeza não foi somente ele. Aliás, eu tenho um artigo na internet que eu quero sugerir aos ouvintes, internautas, que é a anatomia astrológica de uma tragédia. JFK, a anatomia astrológica de uma tragédia. Vale a pena, tudo pessoal. Lá. Você coloca na internet, JFK, anatomia astrológica de uma tragédia, eu descrevo com precisão assim os estudos astrológicos que eu fiz em cima. Olha só que interessante. Da morte dele. Que interessante. Podem acessar. E Jaime, dentro do mapa do Kennedy, a gente vê algumas características que já apontam ele, por exemplo, como uma pessoa de alguma precedência, de liderança, né? A gente pode ver, por exemplo... Sim. Importante. Mostrar que... O sol progredido dele é interessante, porque quando ele foi eleito, cada grau aqui é um ano de vida, sim, o sol vai nessa direção, né? Quando ele tinha 43 anos de idade, o Sol cruzou essa linha que passou do meio-céu para o lado esquerdo, que aqui é a casa da realização profissional. Então você veja que coisa interessante. Ele nasce aqui aos 43 graus, 43 anos, ele é eleito quando o Sol cruza o meio-céu dele e passa para outra casa, né? que é a vida pública. Ele se torna presidente dos Estados Unidos por quase 1000 dias, né? Ele era uma pessoa de muita sensibilidade, 2 elementos ar, né? Gêmeos, sim, e Libra. Era um pensador, era um intelectual, uma pessoa de uma brilhante inteligente, de uma cultura muito vasta, de um conhecimento da vida bastante amplo e um conhecimento político bastante acentuado, porque ele tem a conjunção Sol-Júpiter que rege a política. Quer dizer, ele traz a política de berço, né? Ele traz a política no sangue, né? E com esse Saturno também que ele tem na 10ª casa, mostra uma autoridade, né? Ele sem dúvida. Como autoridade. Exato. Na verdade, o Kennedy, quando ele se elegeu, ele era de uma família abastada, rica, né? Sim. Ele, quando chegou ao poder, ele devia muito poucos favores, porque ele tinha sido eleito pelo próprio recurso material, pelo próprio dinheiro. E quando ele chegou no poder, ele não quis se submeter aos governos ocultos que geralmente existem, né? Exatamente. Isso pode ter sido uma das teorias da conspiração. Eu hoje, particularmente, se você me perguntar assim, Jaime, depois de tantos anos pesquisando, qual é a sua teoria particular? Eu acho que o Kennedy foi assassinado pela CIA, com o apoio da máfia. Interessante. Porque ele estava na contramão dos interesses da CIA. Existe uma série de situações, alguns dizem que ele foi assassinado por controlar interesses da máfia, alguns falam que ele foi assassinado por tentar reverter algumas políticas financeiras do banco, do Federal Reserve americano, talvez por movimentos... Outros falam que são os militares. Os militares, até envolvimento com... Até o Lyndon Johnson, vice-presidente, foi envolvido na conspiração, que achavam que ele que mandou matar também. Pois é. Então, o que a gente pode ver é que a astrologia, Jaime, mesmo quando nós nos voltamos para esses eventos marcantes da história da humanidade, ela consegue nos apontar assim, de uma forma bastante assustadoramente, às vezes, clara, a possibilidade desses eventos acontecerem. A grande pergunta para quem já pensou nesses eventos, é a questão do livre-arbítrio.
será que com todas essas questões no mapa do Kennedy, se aquele dia ele não tivesse, se ele tivesse colocado a capota no carro, se ele tivesse feito outro trajeto, se ele não tivesse... será que teriam? São as perguntas que têm relação com o livre-arbítrio. Essas perguntas que sempre nos fazem, né? Até que ponto é livre-arbítrio, é karma, né? O karma pode ser alterado ou não? Ou o karma é uma lei que transita além do nosso gerenciamento pessoal, nós não podemos alterar, né? Eu estudei casos particularmente de desencarnes prematuros, violentos, assim. Estudei, tanto é porque eu tenho sono na oitava casa, me interesso pela morte. E verifiquei na minha prática astrológica muitas pessoas que desencarnaram de forma assim um tanto súbita, né? Por indicação astrológica mesmo. Sem dúvida. E o astrólogo vê isso, mas ele não pode interferir nessa situação. Ele não tem como interferir. Né? Então, me parece que no caso do Kennedy, um efeito sugestivo é esse Urano, quadratura Sol, e Saturno, quadratura Sol. No meu artigo que eu mencionei agora há pouco, né? JFK, a anatomia astrológica de uma tragédia, está tudo lá. Que legal. Gente. As pessoas que quiserem me escrever, trocar ideias com relação a isso, será um prazer muito grande. Se quiserem tecer suas teorias, vejam o filme do Zapruder e vejam o que vocês acham. Se você nunca viu, veja e reveja. Porque é algo realmente, embora seja... como às vezes a gente costuma dizer, um filme forte, chocante, mesmo com nossos padrões de hoje. Nós somos uma sociedade hoje tão acostumada com a violência, mas mesmo os padrões do século XXI é uma imagem que choca bastante. E para aqueles que quiserem realmente, aproveite os nossos comentários aqui no vídeo do YouTube e coloque aí a sua teoria, comente, né, o que você acha, aquilo que você viu. Hoje existem várias correntes, existem muitas reconstituições feitas por computador, algumas que defendem a teoria do assassino único, outras que desmentem a teoria do assassino único. Quer dizer, mesmo com pesquisadores forenses usando da tecnologia mais sofisticada, ainda o mistério da morte do Kennedy permanece. E talvez não seja nunca solúvel, talvez esse seja o grande charme do assassinato dele. Por um lado é um paradoxo de não encontrarmos uma solução para isso, né? Exatamente. Sabermos exatamente aquela velha pergunta que não quer calar: quem matou o presidente Kennedy? É verdade. Né? Caros amigos, Jaime, foi um prazer ter você conosco. Prazer é todo meu. Nós temos feito essa breve análise aí do mapa do Kennedy. Então, como eu disse, nós gostaríamos realmente que sempre o nosso canal fosse um interativo, né? Sempre conversando com quem nos acompanha. Então coloque lá sua teoria, nos escreva, vamos debater esse assunto tão interessante, aproveitando aí os anos de dedicação ao Jaime, não só a astrologia, mas também a pesquisar esse assunto tão fascinante que acabou sendo a morte do Kennedy. Amigos, lembrem-se, antes de nos despedirmos, lembre-se de assinar o nosso canal, se você ainda não assinou. Deixe seu like, que isso é muito importante para a gente como produtores de conteúdo aqui no YouTube. E lembrem-se, como sempre, o mistério está entre nós.